Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Olá, bom dia. Estamos chegando com o Viva Casa CBN. Eu sou a Luciane Mamoré. E manhã de sábado, 31 de agosto, último dia do mês, o calor voltou forte. Muitos dias sem chuva. Parece que hoje vem essa chuva, tem previsão desse fim de semana. Tá todo mundo aí rezando, torcendo para chover. Acredito que menos o pessoal de obra, né? O pessoal de obra, quanto menos chuva, mais é possível trabalhar aí na área externa, mais o serviço rende. Então, esse período de seca é de muita produção para a área da construção civil e é justamente sobre obra que nós vamos falar hoje. O Viva Casa, você sabe, é uma parceria com a Casa Cor Mato Grosso do Sul e a CBN. E por aqui a gente está sempre falando de arquitetura de interior, decoração, design, paisagismo. Enfim, a gente fala também sobre inovação, sustentabilidade, urbanismo. Mas para que toda essa beleza aconteça, toda a mágica aconteça, é preciso antes enfrentar a parte dura, a parte da obra. E aí o estresse, muitas vezes, que essa obra traz. Eu acho que todo mundo conhece alguém que já se incomodou com uma reforma, com uma construção. Então, aqui a gente resolveu hoje abordar um tema real. E o assunto um ponto dolorido aí de toda essa etapa, que não precisa ser, que pode ser uma etapa também tranquila, com bastante planejamento. E é por isso que estão aqui comigo, no estúdio, o gerente da Escola Senai de Construção, o Roger Benites. Bem-vindo, Roger. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando do programa. Um bom dia a todos os ouvintes. Legal, e está aqui também com a gente o engenheiro civil, instrutor lá da Escola do Senai, o Mário Peruzzi Neto. Bem-vindo, Mário. Bem, obrigado, bom dia para você, para todos os ouvintes e vamos aí nesse bate-papo. Vamos aí falar um pouco sobre essa parte dura de todo o processo. Eu quero lembrar, gente, que a gente está ao vivo. Você pode acompanhar pelo Dial, mas pode fazê-lo também pelo Facebook. Estamos no ar, no @CBN Campo Grande. Está aqui comigo, nesse apoio técnico, Jucinei Vilela e a Beatriz Magalhães. Se quiser participar, mandar pergunta, enfim, pelo WhatsApp 999323500. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa parte da construção. Muita gente tem dificuldade de iniciar uma obra, de encontrar profissionais. Se deve também a esse estresse que eu comentei um pouco antes, você acha, Mário, da formação desse profissional, que muitas vezes se deu apenas na prática e ele, às vezes, tem dificuldade de entregar o que prometeu, enfim. Acontece aí muito? Existe essa realidade ainda? Com certeza, né? Na área da construção, os profissionais, grande parte deles vem formado desde a prática, né? Ali de acompanhar, seja algum conhecido, algum parente, ou às vezes vem da família. Então ele ingressou no mercado sem ter uma preparação, uma qualificação, né? E isso daí ele consegue executar, mas ele falta algum embasamento, alguma questão técnica, alguma questão de relacionamento, questão às vezes de planejamento, de conhecer a parte técnica realmente do que ele está executando, conhecer os processos da obra como um todo. E muitas vezes não é nem vocação, a pessoa nem quer trabalhar com isso, ela vai por uma oportunidade ou porque não teve outro lugar, outra oportunidade de trabalho mesmo. Isso, né? E pronto, e no decorrer, alguns até ainda continuam por necessidade, outros gostam, então pegam gosto pela obra, né? E aí a qualificação vem auxiliar nesse quesito de não ter problemas com o planejamento, com o andar da obra, de prometer aquilo que ele tem conhecimento, que ele consegue cumprir dentro da qualidade, dentro da expectativa do cliente, né? E essa é a realidade ainda. As pessoas primeiro começam a trabalhar, depois buscam conhecimento maior, qualificação, ou de alguma forma isso já inverteu? Você diria, Mário? Isso, pela experiência que eu tenho de obra, existe sim ainda uma parcela que ingressou no mercado pela necessidade. Mas já tem jovens, né, inclusive lá na escola eu tenho alguns alunos que eles entram no curso
intuito de aprender, de entender como que funciona, antes de começar a prestar serviços, né? E aí a gente orienta a forma correta, como ele deve se portar na apresentação ao cliente, como ele deve abordar o cliente, como ele deve apresentar o planejamento, o orçamento dele e apontar os possíveis problemas ou desvios que pode acontecer para que o cliente não seja surpreendido. Então, Roger, com tudo isso que chegou à Escola da Construção, ainda relativamente nova a escola aqui em Campo Grande, né? Sim, sim. A escola é nova, ela foi inaugurada no final de 2017. E aí a gente está aí há 2 anos praticamente rodando a escola. E o objetivo é esse mesmo. O objetivo é a gente transformar aquela mão de obra que vinha de um conhecimento empírico, né, passado de pai para filho, como o Mário comentou até, e trazer um pouco mais de qualidade. Isso até, inclusive, veio em atendimento a uma demanda da indústria, né? O Senai, ele, para atender essa demanda, para atender essa necessidade das construtoras, ele foi aí que surgiu a Escola Senai da Construção. E tem várias áreas de atuação que a escola atende. Sim, sim. Nós atuamos. Hoje a Escola Senai da Construção, ela atua no setor da área da construção civil e madeira imobiliário, que a gente chama, né? Dentro da área da madeira, temos aí a marcenaria. Inclusive, nós temos turmas rodando de marcenaria, de móveis. Iniciamos agora, essa semana, a turma técnico de nível médio em designer de móveis. A primeira turma, bem bacana. Foi uma procura legal e a gente abriu o curso. E dentro da área da construção civil, nós temos os cursos diversos, tendo da área de infraestrutura, na área de instalações. Então, a gente tem um pedreiro de alvenaria, temos na área de instalações elétricas residenciais, enfim, é um campo imenso. Você falou de indústria, a pessoa pode achar que ela só vem através de uma grande construtora, ela pode individualmente procurar esse curso. Sim, sim. A escola está aí para atender toda a comunidade, né? Atender as indústrias, também a comunidade. Nós inclusive temos em nosso portfólio, nós chamamos os cursos de balcão, né? São os cursos ali que nós temos. Por exemplo, são cursos que constantemente estão lá em oferta. Inicia a turma, encerra, já começa outra na sequência, que são esses que eu falei até, né? São os cursos mais convencionais, que é o pedreiro de alvenaria, o pedreiro de revestimento, que se falava azulejista, né? Nós temos o pintor de obras imobiliárias, nós temos hidráulica, instalações hidráulicas, instalações elétricas residenciais. Esses são os cursos de balcão, que a gente chama. Mas também nós temos um público que a indústria, nós atendemos a necessidade da indústria. Nós não já vem em bloco com aqueles profissionais que ela já, às vezes, captou e precisa melhorar aquele time dela. Exatamente. Ou até mesmo, Luciana, nós temos lá o que nós chamamos de aperfeiçoamento, que já são cursos que são voltados para uma demanda específica. A indústria, às vezes, dentro de um processo construtivo, ela necessita de algo específico. Então, o Senai está ali pronto para desenhar, junto com a indústria, junto com a construtora, qual é a necessidade e, de forma rápida, capacitar esses profissionais, que a gente chama de aperfeiçoamento. A gente está falando sobre a juventude assim, do curso da escola, porém, o Senai antes já oferecia esses cursos e agora, de forma organizada, através da Escola da Construção, ou é tudo novo para nós? Não. O Senai já há muitos anos já atuava nesse segmento, nesse setor. Mas aí misturado em várias outras frentes de atuação de outras áreas da indústria, né? Exatamente. Nós temos ali na Afonso Pena, a FATEC Senai Campo Grande, que atua em várias outras áreas da indústria. E a construção civil ocorria lá junto com os demais. Mas pela demanda... Siderurgia... Sim, nós temos mecânica automotiva, temos a área de solda, temos a área do vestuário, temos o ensino superior lá hoje, temos pós-graduação, tem a faculdade... Enfim, lá roda vários cursos em diversas áreas. Aí viu-se a necessidade de concentrar uma escola dedicada à construção civil. Sim. A demanda é muito grande. As construtoras necessitam muito e a gente, para atender essa demanda, foi necessária a construção da escola. E isso não só em Campo Grande, em outros estados no Brasil, o Senai também, não em todos, né, ainda, mas o Senai, ele aqui no Mato Grosso do Sul,
ele tem a Escola Senai da Construção voltada somente para essa área. Então, você diria que é um esforço novo do Senai, assim, organizar de forma paralela, digamos assim, ou dedicada para a construção civil, não só aqui em Campo Grande, mas em outros estados também? Eu diria que é relativamente há alguns anos. Eles começaram já alguns estados a, por exemplo, Concentrar esse concentrar esforço, o né? esforço. Que já existia, porém Já. agora com uma escola realmente dedicada para essa área. Exatamente. Porque viu-se no mercado, aí o Mário estava falando um pouco sobre essa prática, né, Mário? Acho que viu-se no mercado essa ausência de uma formação mais organizada, Sim, eu diria, sim, né? sim. Porque muita gente vem da sua formação, né? Isso, dentro dessa formação. Só um pouquinho, eu vou precisar interromper, Mário. A gente volta a falar sobre isso. Repórter CBN. Estamos de volta com o segundo bloco do Viva Casa CBN. O nosso tema hoje é construção civil e como não viver um estresse na sua obra. Mas antes da gente retomar o assunto de hoje, eu queria lembrar que no programa da semana passada nós falamos sobre o Laboratório Urbano Efêmero de Campo Grande, efêmero, porém está acontecendo, recolhendo ali da população sugestões sobre um novo uso do futuro parque da Esplanada Ferroviária. Todo dia o pessoal faz reunião ali, naquele lugar, na antiga estação de trem aqui em Campo Grande, no centro da cidade. Então todo mundo deve participar das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. É só chegar lá. Quem quiser outras informações, segue lá no Instagram do pessoal, é o @labcampogrande. É muito importante todo mundo contribuir. Então, hoje o Viva Casa está falando sobre obra. Eu estou recebendo aqui o Mário Neto e o Roger Benites, que são da Escola Senai de Construção. Mário, antes do primeiro bloco, o Roger estava enumerando alguns cursos, falou de alvenaria, a gente vê uma necessidade de também ampliar esse olhar de sustentabilidade, ampliar o olhar de outros processos construtivos. Como que é visto isso lá dentro da escola? Pronto. Dentro da metodologia de ensino, a gente vai aplicar tanto os conceitos teóricos quanto práticos, né, e voltado para o que está atualmente sendo utilizado, né? Ou seja, o processo construtivo, a gente apresenta os processos novos, qual é a tendência e orienta para que o aluno, quando ele saia formado, não só saiba executar seguindo metodologias mais sustentáveis, que gerem menos desperdício, gerem menos resíduos, como também ele saiba buscar essas informações de uma forma correta, né? Hoje, devido à internet, a gente tem muita informação e acesso a tudo, ao algumas bom informações, e ao ruim, muitas vezes distorcida. Exatamente. Né, então a gente também orienta esse aluno para que quando ele saia, ele saiba identificar o que é correto, o que segue as normas e aquilo que não está de acordo e que, se ele executar, ele vai estar correndo um risco, né? Uhum. Então, é nesse sentido que a gente busca formar o profissional. A gente já falou aqui no Viva Casa sobre steel frame, formas de construção. Eu conheci recentemente o pessoal da construtora Scanix, que estava me contando que eles fazem uma construção com placas cimentícias. Até prometo para o pessoal trazer eles aqui para contar um pouco isso. Tem muita novidade, mas parece que não chega até o cliente final. Se sente isso? Ainda a gente tem um pouco do paradigma, e do né? preconceito, difícil de romper isso. Exatamente, né? A gente ainda né? está no tijolo 1 a 1, né? Isso, o pessoal ainda está acostumado que a alvenaria tem que ser levantado somente ali através dos blocos, né, ou dos tijolos, né, que a pintura tem que ser aquela pintura tradicional, com massa corrida somente, ou hoje já o pessoal adapta bem com texturas e outras coisas mais, mas a gente tem placas de gesso e outras metodologias que são tão úteis quanto as tradicionais e resolvem bem. A gente vê em outros países. Chega a dar uma dor no coração, assim, parece que faz toda a parede, depois vem rasgando ela toda, né? Aí põe toda a instalação de hidráulica, toda a instalação de elétrica. A impressão que dá é que podia ser um pouco mais... Isso é o planejamento, né? Isso cabe ao planejamento. Uma obra, para ela não sofrer com esse estresse, né, que algumas pessoas reclamam, uma obra traz estresse,
o planejamento Muita é gente o até fundamental. desiste, né, de reformar, qualquer coisa assim, Sim, mas a gente tem que olhar sempre assim. antecipadamente. Isso, se a gente planejou, a gente buscou ali profissionais capacitados, a gente fez uma reserva financeira, né, com uma pequena sobra, porque aparece alguns imprevistos, principalmente em reformas, né? Então aí a gente consegue superar, seja a questão de imprevisto, seja a questão de desperdício, igual falou, né? Se a gente já planejou, eu já ergo a parede deixando toda a tubulação passada para eu não ter que depois vir quebrando novamente. Quebrando tudo, que era um jeito antigo de Isso. se fazer, né? Roger, como que a escola escolhe o curso que vai oferecer? A escola, na verdade, ela sempre está à frente de atender. São várias frentes de análise, Luciana. Uma delas é a demanda. A demanda, a gente está aí atendendo as indústrias e o mercado de um modo geral. Então, a demanda é um fator que pesa bastante no momento da escolha do curso, qual curso a gente vai estar. E o outro, como até você abordou, é a questão das novas tecnologias, porque a gente tem que estar preparando o profissional para o que está vindo. Então, novos métodos construtivos, toda vez que surge, a gente está capacitando os instrutores para que possa estar transferindo esse conhecimento para o mercado. Né? Não adianta nada aí o ensino ser voltado só para o método tradicional, sendo que havendo a necessidade de aplicabilidade de algo muito mais moderno, a escola tem que estar preparada para ensinar. Tem que ir colocando pelo menos sementes dessa inovação para ir construindo um novo olhar, né? Sim, sim. O Senai é muito voltado para a inovação, né? Hoje o Senai busca cada vez mais a inovação em todos os processos. Isso não só na construção, mas em todas as áreas do Senai, inovação está presente. Você tem curso muito práticos e de obra mesmo, mas tem cursos também de software, de programação para atender também o escritório do arquiteto, do engenheiro. Sim, sim. Nós temos curso ali que trabalha desde a parte de gestão de recursos, temos a parte do meio ambiente, que é a gestão de resíduos. Orçamento tem. Orçamento. O orçamento temos o é curso de orçamento. outro fator de estresse, assim, do planejamento Sim, do sim. orçamento, de levantamento de custos, né? Sim, sim. Então, assim, toda a parte da gestão da obra, nós temos vários cursos adentrando esses setores da obra. Nós temos cursos na área de designer, como eu falei, temos o AutoCAD 2D, 3D, tem o SketchUp, que faz toda aquela humanização da planta. Então, não tem só. A metodologia Senai é uma coisa bacana, assim, que eu sempre comento, né, que eu vejo. A metodologia Senai, ela se destaca pela prática. Hoje, a gente tem, assim, num curso de qualificação, por exemplo, que é um curso que varia de 160 até 300 horas, em média, a carga horária, ele é um curso que 20 a 30% é teoria. E 70% a 80% Acho que aproximadamente reconhecidamente é no prática. mercado como um curso prático, né? É prático, a pessoa aprende, inclusive dentro do nosso público, dos nossos clientes, aí, os nossos alunos, nós temos desde aquela pessoa, como o Mário comentou, que vem da obra, também temos aqueles engenheiros, arquitetos que estão lá com a gente fazendo como aluno, e é uma coisa muito bacana, uma troca riquíssima de experiência, e eles estão lá falando, realmente eu preciso saber como que faz. E é muito legal. Quero falar um pouco mais sobre isso também. Mas antes disso, Mário, você fica à frente de quais disciplinas lá? Hoje eu estou ministrando curso de técnico de edificações e curso de qualificação de pintor de obras imobiliárias. Também curso de pedreiro de revestimento, né, que seria o azulejista, pedreiro de alvenaria, esses cursos voltados aí para a construção. Então, eu penso que a comunicação desse profissional com o cliente final é um ponto delicado, né? Sim. Muitas vezes não existe ele não tem essa preparação de como explicar o que vai ser feito ou detalhar o prazo daquele processo. Existe essa preocupação também lá na escola? Sim, nós ensinamos também como ele levanta a quantidade de material, como ele vai apresentar isso para o cliente, tendo em vista, às vezes, o não conhecimento de termos técnicos. Então, a gente orienta ele como ele deve atender o cliente de forma que o cliente se sinta satisfeito, que ele entenda quais são as necessidades, quais os materiais, por que de estar utilizando determinado material ou processo. E
a partir daí o cliente tomar a decisão de qual caminho seguir dentro das orientações desse profissional que a gente formou. O ideal é sempre o cliente ter uma assistência técnica de um engenheiro, de um arquiteto, porém, às vezes, como uma pintura, ele decide por contratar o profissional diretamente. Certo. E aí esse profissional precisa saber né, levantar tudo isso, né? Exatamente. Ou às vezes até para o próprio arquiteto, que não tem essa experiência que o Roger estava falando antes. Isso. Então, quando a gente forma ele para atender o cliente dele, né? Esse profissional. Então, esse cliente pode ser, igual falou, né? Um pintor atendendo diretamente um proprietário. Um cliente final, né? Ou ele trabalhando num escritório, seja de arquitetura, num escritório de engenharia, que atendendo... é um grande cliente para ele, Isso. né? Ele está sempre demandando o trabalho Exatamente. dele, né? E mesmo como um funcionário, né? Ou seja, se ele ingressar dentro de uma empresa, trabalhando como funcionário, como ele deve se portar? Ele tem que entender os processos que existem ali, quais são as etapas da obra, para ele saber apresentar o trabalho dele. Nesse caso, é uma equipe, né? Como Exatamente. qualquer outra empresa, uma equipe fixa, sempre trabalhando junto, tem todo esse relacionamento, porque é um trabalho coletivo, não tem como não ser. E aí, dentro das aulas, a gente trabalha isso também, né? O desenvolvimento, trabalhar em grupo, se comunicar, entender as dificuldades dos demais, que é para o que ele vai levar para a vida real é exatamente isso. Ele vai encontrar profissionais que sabem um pouco mais, um pouco menos, como ele tem que lidar com esses profissionais para chegar no objetivo. Muitas vezes pega aquele colega que só aprendeu na prática tudo aquilo lá. O Roger estava falando um pouco antes sobre o arquiteto formado, o engenheiro formado na universidade que vem para a Escola Senai para aprender essa prática de obra. Eu vou precisar fazer um intervalo e voltamos para falar um pouco sobre isso. Uma curiosidade do mercado. Já voltamos. Estamos de volta, último bloco do Viva Casa CBN. E eu quero falar para vocês, gente, sobre o Casa Cor Talks. Esse evento é um encontro sempre promovido com grandes profissionais, promovido pela Casa Cor, sempre com temas ligados à arquitetura, decoração. E este ano, o evento vai trazer o arquiteto Maurício Arruda. Vai contar um pouco sobre a construção da carreira dele, vai falar sobre sustentabilidade, inovação, temas que ele sempre aborda, enfim, é muito conteúdo. O evento vai ser no Palácio Popular da Cultura no dia 2 de outubro. Quem quiser mais informações é só seguir lá no Instagram, a Casa Cor, é o @CasaCorMS, tem tudo lá. E hoje nós estamos falando sobre construção civil. Eu estou com o gerente da Escola da Construção do Senai, o Roger Benites, e também com o engenheiro civil, instrutor lá da escola, o Mário Peruzzi Neto, Mário Neto. Roger, você estava falando num outro bloco anterior que a gente está falando de Casa Cor, que é um evento para arquitetos, engenheiros, como profissionais. Muitos deles, terminando a faculdade, estão fazendo o caminho, digamos, inverso, voltando para aprender a prática da obra lá, que a gente estava falando também, que são cursos muito práticos, para aprender a prática de todo o processo já lá na Escola da Construção? Isso mesmo, isso tem acontecido e até, eu confesso até, Luciane, que me surpreendeu. Né? Começaram alguns e hoje assim, a gente tem uma turma bem mista, muito bacana, do pessoal realmente do canteiro de obra lá, se aperfeiçoando, fazendo curso. Temos um público que querem entrar nesse setor, que nenhum conhecimento, ele começa toda a formação da base. E também temos juntos ali os jovens, os arquitetos, os engenheiros que estão juntos. Então a troca de experiência é riquíssima. E até uma questão interessante, eventualmente sempre eu converso com os alunos, bato papo, e eu fui entender um pouco melhor o porquê dessa busca, né? E eles falaram, olha, é tão interessante, eu preciso aprender como lidar com o pessoal da obra. Porque na faculdade a gente tem muita teoria, e quando a gente está com aquela prática mesmo dentro, quando a gente é jogado no mercado, né? Jogado no bom sentido, quando a gente cai no mercado. Na vida real. Na vida né? real. E a ali, vida como ela é. Exatamente. Quando eles vão lá falar com o mestre de obras, interagir com um pedreiro, pessoal, e eles começam a questionar os métodos, as formas que estão sendo aplicadas, e começa a ocorrer alguns ruídos na comunicação, algumas resistências, e aí, diante desse fator, eles perde um pouco a argumentação, porque a pessoa fala, eu já faço isso há 20, 30 anos, e aí você está chegando agora e quer, então, esse estresse que gera, num bom sentido, né,
eles estão buscando para entender de fato o método como se faz. Porque tem muito mestre de obra que é professor, né? Dá aula, sabe muito sobre o ofício e que nunca fez um curso formal, né, Mário? Normalmente até quando, né, o recém-formado, né, o engenheiro, arquiteto recém-formado, ele ingressa numa primeira oportunidade, ele aprende sim muito da prática com esses mestres, né, com os mestres encarregados de obra. O nome já próprio já diz, né? Isso. E hoje eles buscam essa formação como uma forma de ter conhecimento prático para poder argumentar, né, discutir, mudar metodologias ou introduzir novas formas de trabalhar sem estar, vamos dizer, desmerecendo a experiência daquele profissional. Né? Eu tenho até exemplos ali que eu tenho alunos meus que são colegas de profissão, né? Tem engenheiros que fizeram um curso de qualificação comigo, tem arquitetos que estudam atualmente comigo. Às vezes, por exemplo, um arquiteto que fez uma carreira voltada para um setor dentro da área da arquitetura, às vezes uma parte mais burocrática, mais documentação de projeto, e ele hoje busca uma prática, ele quer retornar para a parte prática. Então, ele busca o Senai nessa formação. Aprender nunca é demais, né? Isso. Tem até um exemplo, por exemplo, hoje a gente tem um instrutor lá na escola, um engenheiro, um instrutor lá, que ele ministra cursos lá, e ele já foi meu aluno lá no próprio Senai, ou seja, ele foi lá, ele buscou formação, instalações hidráulicas, pedreiro de revestimento, um engenheiro, e hoje ele é professor lá também no Senai. Professor no Senai. Isso. Eu queria dar o caminho das pedras, o serviço para as pessoas que quiserem informação, como que buscam o contato lá, Roger? A Escola Senai da Construção, ela está ali no bairro Coronel Antonino, na rua Rashid Neder, número 1939. Também pode estar entrando em contato pelo telefone, 3357-2000. 3357-2000. Isso. E pode estar nos procurando lá, inclusive para... E o site para ver a lista de cursos e tal Senai... É o próprio site do Senai. Senai.ms? .com.br. .ms. Não, é senai.com.br. Senai.com.br. Simples, certo. Exatamente. E já vai cair aqui em Mato Grosso do Sul, nesse Senai? Já vai ter. Realmente, pode entrar pela Federação da Indústria, tem um link, né? fms.com.br, ali tem as 3 casas, SESI, Senai e EL. Clicando no Senai, vai direcionar aqui para o Mato Grosso do Sul. E aí tem todos os cursos. Ou dá um Google lá, acha o Senai Mato Grosso do Sul e consegue encontrar a escola da construção. E aí tem a lista. Normalmente os cursos são de 2 meses. Qual que é o tempo de dedicação desses cursos, Roger? Olha, nós temos os cursos de iniciação, que são cursos introdutórios, cursos bem rápidos, para alguém que queira conhecer algum método e ele não tem ainda a certeza de seguir naquela formação. Nós temos os cursos de iniciação, temos os cursos de qualificação, que já são cursos de 160 a 300 horas. Que são mais ou menos quantos meses? De 2 meses até 4 meses, 5 meses. Também é que é a maioria tempo, que a gente até falou aqui. Temos os cursos de aperfeiçoamento, que já é para aquele profissional que hoje está no mercado, ou para aquela construtora, empresa que ela tem uma necessidade pontual e a gente desenha, formata o curso para aquele atendimento. E tem os cursos técnicos, né? Técnico de nível médio, que aí é o técnico em edificações, técnico em designer de móveis, técnico em segurança do trabalho, também temos lá na escola da construção. E são cursos de 1.300 horas, a gente está falando de 2 anos e aí alguns meses. Aí já é uma dedicação bem maior, Bem maior. Tá? E até, Luciana, aqui o site mesmo é www.ms.senai.br. Certo. www.ms.senai.br. Com isso, vai ter acesso à lista de cursos. E aí pode também ter mais informações pelo telefone 3357-2000. Exatamente. Isso, né? Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Temos mais um tempo? Então, ótimo. O próximo curso que está agora para ser... que a pessoa pode ainda se inscrever, qual que você tem aí, Roger? Olha, nós temos agora, que até inicialmente eu havia falado dos cursos de balcão, né? São aqueles cursos prontos. Já nós temos eletricista instalador residencial. Mas tem sempre à disposição ou tem uma época que esses cursos começam? Tipo, no começo de cada semestre? Não tem isso. Sempre tem. Sempre novos cursos começando. Inicia uma turma
Essa turma está em andamento, nós já vamos compondo a lista de interessados no curso. Então, esses estão aberta a vaga. Já estão então, abertos agora. Vou deixar você falar quais são. Isso, para setembro nós estamos aí com eletricista instalador residencial, temos técnica para software SketchUp, né, que é a parte de humanização de plantas, de projetos. Temos segurança na operação de empilhadeira, NR11, na parte de segurança e operação de empilhadeira. Temos o marceneiro de móveis e esquadrias, temos o curso de mestre de obras, temos o técnico de assentamento de porcelanato. Por exemplo, esse é um curso de aperfeiçoamento, ele é específico, é para assentamento de porcelanato. Para fazer o acabamento perfeito e tudo. Isso, e um curso de aperfeiçoamento de alvenaria estrutural. Esses são os cursos que nós temos lá de balcão. Mas foi o que eu falei, havendo a demanda, surgindo o público, tendo alguma outra necessidade, a gente já elabora o curso e estamos iniciando. Tá, gente. Então, assim, vocês que estão ouvindo, quiserem participar ou mandar suas equipes, o pessoal dos escritórios, os arquitetos, os engenheiros, quiserem promover isso, falar para as equipes que trabalham normalmente com vocês, super importante para a gente reduzir cada vez mais esse estresse da obra, o pavor da reforma, que é sempre uma preocupação do proprietário, principalmente, né? Porque eu acho que o arquiteto e o engenheiro já estão sabendo que faz parte, né? Já está acostumado. Isso. Mas a gente precisa que o cliente tenha coragem também de enfrentar isso, né? E aí reduzir esse estresse de obra para ter fluidez nesse todo esse processo. Sim. A construção civil sempre é um que impulsiona aí o mercado, né? Que está sempre à frente para aumentar o PIB, empregabilidade. Exatamente. Inclusive, até os últimos números agora mostraram um aquecimento aí na construção civil que impulsionou os resultados. E eu acredito que sempre é hora de se aperfeiçoar, mas nada melhor do que agora, né? Que a gente está vendo aí uma melhora e o profissional tem que estar preparado para as oportunidades que vêm. Para esse crescimento, né? Que está todo mundo torcendo e trabalhando por isso. Então tá bom, agora sim vamos encerrar o Viva Casa. Eu agradeço o Roger Bonites e o Mário Neto pela participação. Obrigado, é um prazer. Serão sempre bem-vindos aqui no Viva Casa. Tendo novidade, traz pra gente, tá? Combinado. Gente, agradeço a audiência, desejo a todo mundo um belo final de semana. Claro, te espero na próxima semana com novos assuntos, outros convidados. Salve, até lá! Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.